Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Só lembrando que na aula passada eu conversei, postei para vocês a data da nossa primeira avaliação, que até segunda ordem é 21 de janeiro, de 2021, e a segunda prova é 23 de fevereiro de 2021, ok? E aí, turma, começando a falar da matéria, para vocês, a gente no primeiro contato, primeira matéria, primeira fala que eu passei para vocês, foi falado sobre o histórico do centro cirúrgico, as datas por décadas e séculos, o avanço tecnológico, os princípios das cirurgias, os objetivos das cirurgias, a duração do programa operatório, falando que o centro cirúrgico, o hospital, ele é um hospital escola, ele é um hospital que vai receber todos os acadêmicos, todos os estudantes de todas as áreas da área da saúde e também de outras áreas também, quando for necessário. Então, hoje nós vamos dar continuidade na página 5, falando que o centro cirúrgico, é um setor de extrema importância para todos nós. Se vocês perguntarem assim, tem hospital sem centro cirúrgico? Existe. Existe o hospital que funciona sem o centro cirúrgico. Aquele hospital que funciona sem o centro cirúrgico, ele não vai deixar de funcionar. Nós temos cidades menores, cidades pequenas, que às vezes o centro cirúrgico está desativado. Ou às vezes nós temos cidades de pequeno porte que o centro cirúrgico está desativado. Os outros setores estão abertos, os outros setores estão funcionando, mas o centro cirúrgico está desativado. Pode, Não poderia, É uma pena ter outros setores que estão ativados e o centro cirúrgico está desativado. Mas, além de serviços auxiliares como raio-x, porque a gente sabe que precisa, devido às cirurgias da ortopedia, ter um raio-x dentro do centro cirúrgico, o centro cirúrgico da modernidade, o centro cirúrgico de hoje, o centro cirúrgico do que nós chamamos do avanço tecnológico, patologias, laboratórios, banco de sangue, tudo em comum, ok? Comunicação com o banco, com o centro cirúrgico, para que haja melhor funcionamento do setor, pacientes precisando de bolsa de hemoderivado, pacientes para colher o sangue dele, e assim sucessivamente. Além disso tudo, não foi falado que o centro cirúrgico ele tem que ter, às vezes não existe, mas é importante falar, farmácia, uma farmácia satélite. A gente chama de farmácia satélite, quando o hospital ele tem várias farmácias nos seus setores, a rede hospitalar, ela tem várias farmácias, ela tem uma farmácia na pediatria, ela tem uma farmácia na maternidade, ela tem uma farmácia no pronto-socorro, ela tem uma farmácia na clínica médica, na clínica cirúrgica, masculina e feminina. Eu chamo isso de farmácia satélite. Então, o centro cirúrgico da atualidade que ganha, que tem uma farmácia dentro do setor, todos os funcionários, todos os colaboradores, principalmente o circulante de sala, ganha muito com isso. Esqueceu algum material, precisa de algum material, no meio da cirurgia tem uma intercorrência, precisa de determinado material, aí tem que desparamentar ou ficar vigiando alguém na porta do centro cirúrgico para passar alguém na hora para ir lá na farmácia X com um folheto, com um boletim lá, tal, com aquilo tudo com impresso para buscar o material que há necessidade naquele momento. Então, a farmácia ela é de suma importância dentro do centro cirúrgico para que haja uma suplementação, uma complementação, Ou seja, ela vai complementar aquilo que precisa. Então, ela vai fornecer para o centro cirúrgico tudo aquilo que for necessário. Comandos de enfermagem, posto de coordenação, vestiários, cabines, sala de estar, A gente tem sala de descanso, a gente tem vestiários masculinos, vestiários femininos,
né? A gente sabe que o profissional de enfermagem que entra para trabalhar no centro cirúrgico, ele não pode entrar com adorno, ele não pode entrar de forma alguma com brinco, com anel, com pulseira, com relógio, com, né, celular, tem que ficar tudo no seu armarinho, né? Bater o cadeado, guardar. O vestuário é diferente, né? Como eu falei, às vezes o almoço, a janta, o café da manhã, o café da tarde, ele deixa para às vezes tomar no próprio centro cirúrgico, porque na verdade não dá tempo às vezes do próprio profissional de enfermagem ele se despir daquela roupa, tirar aquela roupa, até que ele faz esse processo todo, já venceu os minutos dele, né? A sala, 25 metros quadrados, cirurgia geral, de 20, 30 e 35, cirurgia cardíaca, ortopédica e neurológica. Porque eu quero? Não. Por que a sala da neurologia, da cardiologia, por exemplo, né, da cardíaca, ela é maior do que a sala de outras cirurgias? Porque há uma necessidade de materiais que ali precisam ficar. E também a gente tem que pensar na vigilância sanitária. Isso aí é uma exigência da própria vigilância sanitária. Não é porque eu quero que a sala da cardíaca, a sala da neurologia ou a sala da ortopedia seja maior do que as outras salas, em metros quadrados. Não, não é isso. Isso aí na planta física, no projeto arquitetônico, isso tem que constar, né, para que os órgãos competentes eles aprovam a planta, o projeto arquitetônico, eles, né, assim como outros órgãos vão aprovar outras partes, como o corpo de bombeiro vai aprovar outras partes necessárias, importantes dentro de um hospital, os outros órgãos competentes também vão aprovar a planta física, que, né, é o CREAS, né, o Conselho Regional de Arquitetura, né, e assim por diante. O piso deve ser, né, de superfície lisa, né, não poroso, ou seja, não aberto, né, não existe ardósia, não existe cerâmica, não existe taco, a gente sabe que nada disso existe dentro do centro cirúrgico, é um piso único, extremamente liso, não tem rodapé no centro cirúrgico, assim como no hospital todo, a gente não vê rodapé no hospital, porque é porta de entrada de sujeira, então por isso que não existe rodapé. As paredes, os cantos, né, são todos arredondados, não existe cantos, né, como se fossem quadrados, também para evitar sujeira. As janelas, né, a gente não vê janela aberta, não pode existir janela aberta dentro do centro cirúrgico, não existe janela aberta dentro do centro cirúrgico. As janelas são todas fechadas, são todas lacradas. A gente tem uma superfície que coloca sobre a janela para que tampe a luminosidade presente, né, naquela janela, que sobressai naquela janela, bate naquela janela e não atrapalha a refrigeração interna do centro cirúrgico. Estou falando do sol, né? Quando o sol bate na janela do centro cirúrgico, não há implicância na refrigeração do centro cirúrgico. A gente já falou que o centro cirúrgico é um ar, além de ser o ar do centro cirúrgico é o ar refrigerado, é um ar condicionado, é um ar de temperatura menor do que o ar ambiente. Primeiro, por que o centro cirúrgico ele tem o ar condicionado? Por que o centro cirúrgico o ar é refrigerado? Não ele é diferente de outros setores de dentro do hospital, que setores abertos, né? UTI, por exemplo, é ar refrigerado, hemodinâmica é ar refrigerado, CTI é ar refrigerado e assim por diante. Por quê? Porque além de ter conforto, comodidade, qualidade, praticidade para os pacientes e para os profissionais que vão trabalhar dentro desses setores extremamente fechados, confinados, com aquelas roupas, né, que muitas das vezes podem ou não te dar conforto. Então, o ar refrigerado ele é necessário, ele é obrigatório nesses setores, tem que existir o ar refrigerado, tanto conforto para a parte médica, parte da enfermagem, pacientes abertos por 4, 5, 6, 8 horas para não sofrer processo de desidratação dentro do centro cirúrgico. Também é importante falar sobre isso, que a gente sabe que o corpo pode desidratar durante o período que ele fica aberto. Então, o ar refrigerado ele é indicado
para essas condições também, não só para conforto e qualidade da equipe médica e de equipe de enfermagem, mas também para o nosso paciente que está aberto, que está exposto, né, e que precisa de um ar refrigerado e também, né, para evitar riscos de incêndios durante o período do centro cirúrgico, ok? E continuando a falar do centro cirúrgico, né, essa parte que tem que ter ar refrigerado, como eu falei, para tanto conforto para um lado, como conforto para o outro lado, ok? Equipamentos da sala de cirurgia, né? Mesa de maio, né? A gente vai ver no estágio, vocês terão oportunidade de ver o que é uma mesa de maio, uma mesa tripé, que tem 3 pés, mesa do instrumentador, mesa do anestesista, né, aparelhos como monitor cardíaco, desfibrilador, carrinho de parada, foco, mesa cirúrgica, prateleiras, bancadas, né, tudo aquilo que for necessário que a gente sabe que existe dentro de um centro cirúrgico para atender toda a demanda, biombo, hamper, foco, né? Então, assim, o centro cirúrgico completo da atualidade. Claro que a gente sabe que tem alguns centros cirúrgicos menos desprovidos de alguns materiais, mas a maioria é todo completo, lógico. Bisturi elétrico, né? Bisturi manual, banco rotativo, né? Conexão de oxigênio, né? Lavabos, recuperação pós-anestésica ou recuperação pós-procedimento, que são os setores onde o paciente vai ficar depois que sai da anestesia, né? E, gente, a questão da ventilação, né? Passando para a página 6, a ventilação ela não pode existir dentro do centro cirúrgico, esse abre e fecha de portas quando está existindo o processo invasivo, né? A própria literatura fala para nós. O sistema de ventilação deve completar-se com a umidificação que é necessária não só como medida de segurança contra possíveis explosões, assim como para evitar que os tecidos expostos durante o ato cirúrgico se desidratam. Além do que eu falei para vocês, desse abre e fecha de portas de dentro do centro cirúrgico, o ar refrigerado dentro do setor, ele é importante, como eu já falei no início da minha fala, da aula de hoje, para evitar explosões durante o tempo, né, a permanência do funcionamento do setor, com todo mundo ali dentro, principalmente porque a gente sabe que é um setor que também usa uma grande quantidade de gases, como a gente tem aí o oxigênio. Os lavabos, né? Os lavabos são tanques de aço inoxidáveis, né? Eles são classificados como áreas semi-restrita dentro do centro cirúrgico. A gente viu as 3 áreas também, né? Eu não toquei nesse assunto agora, mas a gente viu as 3 áreas, né? Restrita, né, semi-restrita e não restrita. São 3 áreas que o centro cirúrgico ele é dividido. Eu tenho um setor que é dividido em 3 áreas. Né? Imagina só, um setor que é dividido em 3 áreas. A área restrita, a área semi-restrita e a área irrestrita, ou seja, a área não restrita é uma área liberada, que eu já falei isso para vocês na aula passada. E os lavabos são tanques de aço inoxidável, onde se usa para lavagem das mãos, né? Principalmente aí os médicos, os anestesistas, os instrumentadores, lavagem das falanges distais, falanges mediais, falanges proximais, os dedos, as mãos, né? Sem os adornos, sem nada aquilo que impede ali, né? A cirurgia e que aquilo que não seja foco de contaminação, que aquilo não seja porta de entrada. A gente tem também o setor chamado de subesterilização, né? Na verdade, é um setor que não é obrigatório. Eu tenho que ter um setor de esterilização, que é a CME. A CME é a Central de Material de Esterilização. Tá certo? A CME é a Central de Material de Esterilização. O material entra pela área suja e sai pela área limpa, que é o arsenal, é a central de abastecimento. A subesterilização, ela pode ser iniciada dentro de cada setor, centro cirúrgico, maternidade, UTI,
hemodinâmica, banco de sangue, clínica médica, clínica cirúrgica, pronto-socorro. Então, na verdade, a subesterilização é um elemento não obrigatório dentro do hospital. O elemento obrigatório dentro do hospital é a esterilização. A subesterilização ela serve para iniciar o processo de lavagem dos materiais. Eu já tenho os expurgos, onde ficam todos os materiais ali depositados, para que cada horário, especificamente falando, a equipe de enfermagem, alguém da equipe de enfermagem, vai encaminhar este paciente para... encaminhar este material para a central de material de esterilização, a CME. Então ele sai do expurgo contaminado, sujo, né, digamos assim, de secreções e assim por diante. É feita uma pré-limpeza, é feita uma pré-lavagem desse material para tirar o resíduo que fica e leva ele para a central de material de esterilização. Então não há necessidade de ter esse setor de subesterilização. Arsenal, como eu falei para vocês, é destinada a guardar todos os materiais. A gente pode ter dois arsenais. Nós podemos ter duas centrais de abastecimento. Uma que vai atender só o centro cirúrgico, outra que vai atender todos os setores do hospital. Só que tem hospitais que ainda, por falta de recursos financeiros, não conseguiu ainda construir uma central de abastecimento somente do centro cirúrgico. Então, o arsenal, a central de abastecimento, ela serve para atender a necessidade de todo o hospital, todos os setores do hospital, mais o setor do centro cirúrgico, com todos os materiais que forem necessários, bandejas, pinças, tesouras, afastadores, cremalheiras, né? Pinças de várias formas possíveis, de vários tamanhos, de vários números, cabos de bisturis, agulhas, seringas de vidros, né, que ainda é usado por alguns anestesistas e assim por diante. O expurgo, a gente já falou sobre ele, a maioria, acredito eu, que já deve estar no estágio, já sabe, é o setor onde fica todo o material contaminado, igual aqui na literatura está falando, onde é processada a descontaminação de todo o material usado durante a cirurgia, vidros, borrachas, sondas instrumentais, seringas, né? Tem bacias, tem jarras, tem comadre, tem periquito. Então é um setor semi-restrito, o expurgo. Nem todo mundo pode entrar, evitar curiosos, evitar pessoas que querem entrar dentro deste setor, para evitar assim até acidentes dentro do próprio hospital. E o controle de preferência, né? O controle é localizado na zona irrestrita, uma vez que neste local que a coordenação do centro cirúrgico coordena todo o setor. Né? É o enfermeiro supervisor, o enfermeiro gerente, é o enfermeiro padrão, é o enfermeiro assistencialista, enfermeiro gerencialista, é eles que vão estar diretamente ligados ao controle de tudo que acontece dentro do setor, toda a parte de organizacional, a parte que funciona, a parte que não funciona, a parte que precisa funcionar, reuniões, treinamentos, né, planejamento, às vezes, infelizmente, chamar atenção quando precisa, né, dar uma advertência quando precisa. Então, são setores que a gente sabe que pode ter e tem dentro do próprio centro cirúrgico. Não é só dentro do centro cirúrgico, a gente tem os enfermeiros, eles estão localizados em todas as áreas do hospital, né? Eles são supervisores, eles são gerentes dos serviços de enfermagem realizados pelos próprios técnicos de enfermagem, ok? E aí nós temos a RPA ou a RPP, a recuperação pós-anestésica ou a recuperação pós-procedimento, que eu já falei na última aula.
né, onde o paciente fica após a cirurgia, recuperando da cirurgia, recuperando da anestesia, né, assim sucessivamente. Se houver alguma intercorrência com esse paciente ele ainda vai estar presente dentro do centro cirúrgico, ele ainda vai estar presente na RPA. É melhor que ele tenha uma intercorrência dentro da RPA do que ele ter uma intercorrência no quarto, do que ele ter uma intercorrência na UTI, do que ele ter uma intercorrência na enfermaria. E assim pode trazer um problema mais sério, porque cada minuto para o paciente é sagrado, né? A gente não pode perder nem um minuto com esse paciente. O que a gente tem dentro, né, da sala RPA, a recuperação pós-anestésica, por exemplo? Camas, aspiradores, monitores, desfibriladores. Nós temos carrinhos de parada, maca, ambu, né? Tudo aquilo que é necessário para prestar uma assistência de qualidade ao nosso paciente que está inserido na RPA. Se eu perguntar, todos os pacientes que operam vão para a RPA? Não vão para a RPA. A RPA, a recuperação pós-anestésica, são para aqueles que precisam e sob orientação de quem? Do próprio anestesista. Ele que vai. Pois bem, falando de centro cirúrgico, falando de RPA, RPP, né, materiais contaminados, materiais que estão no expurgo, subesterilização, esterilização, a gente viu lá em higiene falar sobre comissão de infecção, né? A CCH. O que é a CCH mesmo? A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A gente vai fazer uma breve sobre ela, porque é um assunto que todo mundo já sabe, né? É um setor de dentro do hospital que serve para fiscalizar, gerenciar, ver os riscos de infecção, os riscos de acidente de trabalho, ver se o pessoal está portando EPI corretamente, gerar palestras, gerenciar se todo mundo está trabalhando corretamente, se todo mundo está usando os EPIs, como eu falei, lavagem das mãos. A CCH ela é formada pelo coordenador geral, que é o enfermeiro, supervisor, né? Pelo bacteriologista, pelo infectologista, pelo microbiologista, pelo diretor clínico do hospital, e também ele é coordenado pelo enfermeiro. Então, assim, é uma comissão, né, de controle de infecção que é coordenado por várias pessoas. Então, quem é o coordenador da comissão é o enfermeiro. É o enfermeiro que coordena. Então, para todo e qualquer tipo de infecção que eu queira saber números, incidências, prevalências, casos novos ou casos existentes, eu vou na CCH, né? O hospital, como a gente já discutiu isso lá em higiene, o hospital que não tem a CCH, que não tem a sua própria CCH, tem que terceirizar, tem que fazer, porque é uma exigência da vigilância sanitária, né? Não é porque eu quero, não é porque eu acho bonitinho ter uma CCH no hospital, nem nada, nem por conta disso. Isso aí é porque a gente sabe que dentro do hospital tem que existir a CCH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Perfeito? E, gente, falando de infecções, falando de controle de infecções dentro do centro cirúrgico, fora do centro cirúrgico, né, em setores abertos, em setores fechados, a gente tem também as fontes de contaminação, né? As fontes são os locais, infelizmente, onde a gente pode encontrar materiais contaminados, igual na página 7. A gente tem as fontes ligadas ao ambiente, a gente tem as fontes ligadas ao material, a gente tem as fontes ligadas ao paciente e a gente tem as fontes ligadas ao próprio profissional de enfermagem, que pode gerar infecção cruzada, quando ele não segue, né, tudo conforme manda o programa, né, tudo quando manda e coordena aí o POP, né, que é o Programa Operacional Padrão, né, que é uma condição que o hospital inteiro tem que trabalhar junto, da mesma forma, da mesma técnica, para que não haja nada de errado. POP, né, Padrão Operacional Padrão, Padrão Operacional, né? Então, na verdade, é uma condição que essas fontes de contaminação que existe, não deveria existir, são algumas falhas existentes dentro do próprio hospital. Igual, por exemplo, fonte de contaminação ligada ao ambiente.
ar, poeira, sujeira nas mobílias, né? Limpeza concorrente, limpeza terminal. O que é uma limpeza concorrente? O que é uma limpeza terminal? Né? Falta de higienização dos setores, falta de limpeza correta dos setores. Equipamentos, aparelhos e móveis também acumulam poeira, secreção, cuidados especiais com a mesa de cirurgia, focos luminosos, aspiradores, tem que fazer uma desinfecção, tem que fazer uma esterilização naquilo que for estéreo, tem que ser estéreo, né? Padrão operacional. Então, ou seja, tudo aquilo que for padrão operacional, né? A gente chama de POP, padrão operacional, a gente tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática para evitar o acúmulo de sujeira, o acúmulo de secreção. Isso é responsabilidade de todos que estão no setor, para que não haja nenhum tipo de problema de infecção cruzada, de sepsemia, de qualquer problema relacionado ao paciente aberto, paciente dentro do centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico não é qualquer setor que pode entrar e sair, o centro cirúrgico não é qualquer setor que pode ter portas e janelas abertas, o centro cirúrgico não é qualquer pessoa que pode estar entrando todo mundo que quer entrar. Então a gente tem que colocar isso na nossa consciência. E outra, gente, para trabalhar no centro cirúrgico tem que ter perfil. Porque o que eu vejo no centro cirúrgico, sempre eu faço isso com meus alunos, o que eu vejo no centro cirúrgico, o que eu estou visualizando, guardo para mim e para minha equipe. Jamais a gente vai sair falando para os corredores o que você viu de diferente dentro do centro cirúrgico. Gente perna aberta, gente perna fechada, gente assim, gente assado, gente posição de tudo quanto é jeito. Qualquer dúvida que eu tenho com o meu paciente dentro do setor, eu vou procurar a coordenação, eu vou procurar o enfermeiro do setor, eu vou procurar um colega que está mais tempo do que eu para tirar a minha dúvida, para esclarecer aquilo ali, o próprio médico, o próprio cirurgião, o próprio anestesista, o instrumentador. Não é sair falando pelos corredores afora, pelos pontos de ônibus, por praças afora, tudo aquilo que a gente viu dentro do centro cirúrgico. Tem que ter ética, e eu falo, tem que ter perfil, porque se não tiver perfil, não fica no centro cirúrgico. Se não tiver perfil, não fica no centro cirúrgico. Então, as fontes ligadas ao pessoal são o quê? Os profissionais, principalmente o absenteísmo. O que é o absenteísmo? É a ida do profissional doente para o trabalho. Igual está falando aqui, falta de exames médicos periódicos, a biografia, né, que é o raio-x, cultura de fezes, controle bacteriológico nasofaríngeo, falta de controle de todo o início de infecção, como febre, diarreia, vômito. Ô, gente, por favor, né? Um profissional da área da saúde, que está no centro cirúrgico, e qualquer outro setor, está com febre, está com vômito, né? Está com diarreia, ele vai poder trabalhar? Claro que não. Né? Isso é o que? Absenteísmo. É a ida do profissional de enfermagem para o trabalho passando mal. Né? Isso jamais pode acontecer. Vai pegar um atestado, vai pegar lá uma declaração que não tem condições de trabalhar porque é risco mais de contaminação para ele, risco de contaminação para outras pessoas. Imagina um profissional de enfermagem trabalhar com labirintite. Imagina um profissional de enfermagem trabalhar, né, por exemplo, aí com problema de coluna, com uma hérnia que já está ali há muito tempo. Então não adianta. Então isso também pode levar às causas ligadas ao pessoal, né, que feridas de qualquer natureza, ou seja, ir trabalhar com alguma lesão. Né? Eu tenho uma ferida no dedo, eu tenho uma ferida na unha, eu tenho uma cutícula, eu tenho uma frieira, eu tenho ali um fungo na mão, né? Eu tenho ali um processo irritativo, eu tenho uma dermatite irritativa de contato. Então isso não pode de forma alguma. Profissional de saúde não pode ir para o trabalho passando mal. É fonte de contaminação? É fonte de contaminação também. Mesmo que ele insista, ele com certeza ele vai ser convidado a se retirar do setor, procurar uma assistência médica, procurar um atestado médico e cuidar da sua saúde. E aí nós temos as causas ligadas ao paciente. Paciente que é
não é higienizado corretamente, não é, né, quando vai para a sala de cirurgia. Vamos virar a página 8. O paciente, ele é levado para a sala de operação com a mesma roupa que ele usava, né? Isso acontece nos casos de emergência. Quando o paciente chega grave para mim no pronto-socorro, essa roupa mais certa é que ela vai ser retirada lá no bloco cirúrgico. Agora, quando é uma cirurgia agendada, que eu chamo de cirurgia eletiva, o paciente vai sem roupa para o centro cirúrgico, sem roupa íntima, sem adereços, né, sem qualquer outro tipo de adorno. Isso tudo vai ser entregue ao responsável, né, da própria pessoa, e aí sucessivamente. Tricotomia mal feita, né, muitas das vezes retirada dos pelos, né, que são as tricotomias. Não pode cortar o paciente, às vezes dá um pique, às vezes dá um corte no paciente. O paciente é porta de entrada, tem que relatar isso daí em ata, para que na hora que chegar lá, ver aquele corte no paciente na área rica em pelo, né, na área pilosa que eu falo. O que é uma área pilosa? A área pilosa é uma área rica em pelos. Então eu tenho que colocar isso para o meu paciente também, para que nada dê de errado para ele. Se cortou, infelizmente cortou, mas a ideia era não cortar. Muitas das vezes ele prefere fazer a raspagem em casa. É aceitável? É aceitável, mas o problema é se ele se cortar em casa com a lâmina de Gillette, com a lâmina ali do Presto Barba, e ele, aquele corte trazer um mal-estar para depois da cirurgia, que é o pós-operatório, que também é fonte de contaminação. É porta de entrada, né, de micro-organismo, sem ser a cirurgia que está acontecendo com esse paciente. Então, na verdade, não pode. Então, é melhor que essa tricotomia seja feita dentro do hospital. Pois bem, gente, falando ainda das fontes, a gente tem as fontes do material, né? Além do paciente que eu falei, né? Mal cuidado, mal higienizado, mal lavado, o paciente vai com a roupa que está usando para o centro cirúrgico. Isso pode acontecer às vezes quando ele chega na emergência e ele precisa ir direto para o bloco cirúrgico com aquela roupa, porque não pode esperar tirar a roupa lá no pronto-socorro. E aí nós temos as causas ligadas ao material. Primeiramente, material supostamente esterilizado, material duvidoso, né? Uma caixa duvidosa, né? Uma data de vencimento que não existe, esqueceram de pôr a data de vencimento, né? Que está ali, que vai, no caso ali, vai aspirar aquela data, né? Então, expirar, então no caso não tem jeito da gente da enfermagem saber realmente se aquela caixa está esterilizada ou não para fazer a cirurgia no paciente. Então a própria literatura fala material supostamente esterilizado, né? Então, ou seja, qualidade inferior do material, material de pouca qualidade, material que ele é um material que dá mais trabalho do que resultado, né? Ou seja, o profissional ele tem menos resultado junto com o paciente usando aquele material, e pode ser um material que colabora também para algum tipo de infecção, correto? E aí, gente, na página 8 ainda, falando de prevenções e controles, certas medidas deverão ser adotadas. Inspeção rigorosa e periódica dos locais de tratamento do material, do equipamento e do pessoal. Né? Tá passando mal, não tá passando mal, tá usando EPI, não tá usando EPI, né? Os materiais estão normofuncionantes, estão tudo higienizado, a sala está descontaminada, né? A gente não fala que o centro cirúrgico ele é esterilizado, os materiais que estão dentro do centro cirúrgico são esterilizados, o centro cirúrgico tem que ser descontaminado, né? É diferente. Exames periódicos, programa periódico de saúde para funcionários profissionais e não profissionais, como raio-x, exame, né, de sangue, VDRL, hemograma completo, exame de urina, exame de fezes, para saber como é que está a saúde ocupacional daquele ou daquela que trabalha dentro do hospital. Isso periodicamente que eu falo é uma vez por ano, né, que vai dar condições para que o hospital saiba como que está a saúde ocupacional deste profissional. Melhor supervisão no que se refere às visitas e acompanhantes, né? A gente tem que rever isso daí também,
né? O hospital não é hotel, o hospital não é parque de diversão, cama do paciente não é lugar, não é local de ninguém ficar deitando nem sentando, né, do paciente. Então, restringir visitas, os tipos de vestuário que tá essas visitas, né, o tipo de calçado que tá essas visitas, né, a quantidade de pessoas que estão presentes dentro dos quartos. Isso tudo a gente tem que colocar, né, para que não haja problema. Aplicar as técnicas modernas de asepsia hospitalar, desgermação, esterilização, desinfecção, sanificação, desinfestação. Tudo é limpeza. Tudo isso a gente se resume em limpeza. Fazer com que aquele setor seja um setor limpo, que haja uma ação de letalidade, que é a capacidade do agente químico matar o agente invasor. Quem que é esse agente invasor? O germe, a bactéria, o bacilo, o vírus, o micróbio, né? E assim por diante. Criar uma comissão de controle de infecção hospitalar, né? Isso aí a gente já falou. Aqui também está falando sobre pesquisa e treinamento pessoal, né, gente? Permanente. Tem pessoas e colegas de trabalho, eu sei que às vezes é difícil, mas não é para todo mundo, mas não gosta de treinamento, não gosta de educação continuada, não gosta de participar de palestras educativas. Isso tudo enriquece o conhecimento não tem lugar. A gente sabe que às vezes a gente pode perder tudo, mas a única coisa que a gente não perde, que o homem não toma da gente, é o conhecimento. O conhecimento é a única coisa que o homem não pode tomar de você, é o conhecimento. Então, participe de palestras, participe de congressos, participe de simpósios, participe de educação continuada e permanente. Isso para o bem de toda a comunidade hospitalar. Isso enriquece o conhecimento, enriquece o currículo, né? Às vezes é um treinamento que você está com dúvida naquele procedimento, é um treinamento que você ainda não viu aquele procedimento, você vai ver aquele procedimento no treinamento, e tem gente que fala, nossa, é tão chato o treinamento, mas aquele chato faz a diferença no dia a dia da vida dos nossos profissionais de enfermagem. Perfeito? E aí nós temos criar uma comissão, né? Já falei sobre ela, CCH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, infecções sobre métodos de utilização de asepsia, né? Ou seja, falar sobre, né, no que se faz, né, com relação à limpeza, à higienização, né, os materiais, tudo aquilo que é relacionado à infecção. A CCH tem que estar por dentro, números e lotes de antibióticos, pessoas que estão usando os antibióticos, pessoas que estão usando sondas, né, aquela questão que eu falei, principalmente os profissionais de enfermagem, por favor, vocês serão futuros profissionais de enfermagem, lavagem das mãos, higienização das mãos, né, fazer com que as mãos sejam higienizadas. Nossas mãos é porta de entrada de infecção. E aí, gente, passar para o próximo tópico, com cuidados que devem ser observados dentro da sala de cirurgia. Eu sempre falo que o primeiro cuidado que nós devemos ter, além de ser observado, ele deve ser realizado dentro do bloco cirúrgico, antes, digamos assim, do bloco cirúrgico, é o que é? É o banho. O banho, ele é essencial para o profissional de enfermagem que está diretamente ligado ao centro cirúrgico, né? Assim como qualquer outro setor, como a gente está falando de centro cirúrgico. Então, o banho de aspersão. Eu vim da minha casa, eu vim do outro hospital, eu vim do setor aberto, eu vim, né, de bicicleta, eu vim de moto, eu vim de carro, eu vim de charrete, eu vim de ônibus, eu vim a pé. Então, ou seja, poeira, encostei em todo mundo. Então, é uma área extremamente descontaminada. É uma área, quanto menos sujeira tiver, é melhor, né? Isso aí é indicativo, é melhor, tá? Então, é recomendado a todo o pessoal, antes de entrar no centro operatório, tome um banho de chuveiro, né? Ah, professor, na prática a gente não vê isso. Eu também não vejo. Pouquíssimas vezes a gente vai ver, mas você percebe isso mais nitidamente na saída para ir embora para casa do que quando você chega para assumir o plantão. Infelizmente, às vezes isso acontece, né?
Uso de EPI, né? Acho que já foi bem falado. O uso de gorros, máscaras, pijamas, propés. Lógico que quem está dentro do centro cirúrgico, quem está dentro do bloco cirúrgico, ele tem ciência que o tipo de vestuário é diferente. Deve ser estabelecido um limite de tempo de aproximadamente 3 horas após o uso de máscaras, né? A máscara ela tem um período, né, de utilidade, né, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 3 horas. A cada 3 horas a gente deve trocar as máscaras cirúrgicas, né? O cirurgião tem conhecimento disso, o instrumentador tem conhecimento disso, o anestesista tem conhecimento disso, né? Se a ferida estiver contaminada, como que ocorre em acidentes, colocar 2 conjuntos, né? Primeiro um para limpar a ferida, primeiro um conjunto de material para tirar o excesso de sujeira, debridar o que precisa debridar, queimadura de 2º grau, acidentes, né? Algum tipo de raspagem que deve ser feita, para depois pegar um outro material igual aquele, reesterilizado ou esterilizado, para usar no paciente, desculpa, para não ter problema de infecção. O uso de água esterilizada para umedecer gases e compressas, né? Quando for necessário, a gente vai usar isso aí, né? Lesa ainda mais as células. É importante usar soro fisiológico, tá? Soro fisiológico é melhor usar do que outro tipo de produto. Não colocar instrumental usado na bacia para umedecer compressas. Então a gente tem que usar uma bacia específica para umedecer compressas, uma bacia específica para receber aquelas compressas já usadas, porque depois que acabar o procedimento, um dos cuidados de enfermagem é contar quantas compressas entraram naquele procedimento, naquela assistência para o paciente. Entraram 12 compressas, tem que ter 12 compressas ali. Não pode sobrar, né? Não pode faltar. Tem que ter 12. Se tiver 11, o que está acontecendo, né? A infecção deve ser prevista durante a cirurgia. Assim, a instrumentadora deverá ter às mãos tubos esterilizadores para a coleta do material. Nem sempre. Às vezes pode ser uma apendicite que não rompeu. Mas às vezes pode ser um derrame pleural, que aí o médico quer colher um pouco do líquor que vem da pleura, que é o empiema pleural, que é o pus, que vai ser direcionado para a cultura bacteriana desse paciente, ok? Nós encerramos a aula de hoje e vamos continuar no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês.